Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Estamos estudando o capítulo 13, que fala sobre reencarnação. E estamos naquele momento em que Alexandre, que é o instrutor, ele vai conversando com o Adelino quanto à oportunidade da aproximação de um adversário. De um adversário que, na verdade, só existe porque nós sentimos. Porque nós, muitas vezes, paralisamos a nossa mente nas expressões do passado. Então, no programa passado, falamos sobre essa permissão nossa para a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. E nesse momento em que Adelino fala, o esposo de Raquel estava chorando copiosamente. E aí Alexandre observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Meus irmãos, a oportunidade da reconciliação é sagrada. Sempre. E a gente tem que aproveitar, porque num outro momento, nós trabalhamos aqui no nosso lar, e no nosso lar, André Luiz, ele se vê em contato com aquele companheiro Alfredo. Lembra do Alfredo? O Alfredo era aquele esposo daquela senhora em que o pai dele foi cobrar umas promissórias. E como o companheiro não tinha o dinheiro, os seus bens foram penhorados. E aí a gente até lembra, né? Quando o piano da senhora saiu e a senhorita chorava, a Madafé chorava com a ida daquele piano. E André Luiz, a mãe de André Luiz, né? Ela falou, né? Vamos ter um pouquinho de piedade, misericórdia. Mas o pai falou assim, não, em assunto de negócio, dinheiro, você, mulher, é muito choramingas, é muito mole. E André Luiz, então, lembra que naquele momento ele apoiou a atitude do pai, né? Não, tem que tirar, tem que cobrar, tudo isso. Bem, André Luiz está desencarnado, está em nosso lar, e daqui a pouco passa esse companheiro. E ele encontra o companheiro, né, o Alfredo, e ele fica um pouco sem jeito, né? E fala assim, e vai para Narcisa, com o coração batendo forte. E a Narcisa, então, pergunta assim, então, você aproveitou a chance?
E você, a chance de quê? Ué, meu filho, a chance de desculpar, porque eu também aqui no trabalho já encontrei vários desafetos e quando o Senhor nos promove uma chance de reencontro, é pra gente aproveitar. E aí André Luiz ficou meio sem jeito, não. Ele falou assim, vai lá, volta lá, que olha que Alfredo é muito ocupado e você pode não encontrá-lo novamente. E aí André Luiz vai lá correndo, né? Consegue encontrar Alfredo e começa a pedir desculpa. Você desculpa daquela questão do meu pai e tudo. E Alfredo tá muito tranquilo. Você, como é que você tem notícia do velho? Eu assim, não tenho ainda não, todo sem jeito, né, pedindo desculpas. E quando ele pede desculpa, o Alfredo fala assim, eu é que tenho que agradecer a vocês. Porque vocês não sabem como a carência, a mudança da casa, a ida para um outro lugar nos forneceu imensos recursos educativos para mim e para minha família. E ali eles se abraçam e fica tudo muito bem. Então isso aí mostra, e nosso lar a gente aprende, que às vezes a questão dá mais na nossa cabeça. Eu fico pensando assim, se eu falar com a Berenice, ela pode achar aquilo outro, quando na verdade muitas vezes para a Berenice, aquilo não tem nem a importância que existe na minha alma, porque eu ainda não elaborei. No programa passado falamos de um livro da Joana, que ela fala dos conflitos perturbadores, é isso. O conflito é meu, não é do outro, mas aí, como eu só estou olhando o meu lado, eu acho que o outro está perturbado como eu estou, não é, Berenice? Por isso que é interessante a leitura. Quando fizermos a leitura, não ficar apenas preso no romance, quem matou, quem traiu, quem casou, mas sim as consequências dos atos. E todos os livros vão comprovar o quê? Que quem perdoa, quem aceita com resignação o sofrimento, é quem fica melhor, isso. É quem fica mais leve. Nós temos que meditar sobre isso, porque infelizmente nós ainda temos a ideia de que o perdão vai beneficiar o outro, isso. Quando na verdade é um tormento para a gente. Nós estamos vendo aqui, imagina o Adelino, ele está diante os mentores. A avó da Raquel, que está no quarto, é um espírito iluminado e ele não enxerga. Ele só enxerga o Adelino, o Sigismundo, e mesmo assim ele vê no Sigismundo o quê? Um assassino. Isso. Olha, ele está tendo um pesadelo, né? Porque ele vai acordar com a sensação de pesadelo. Ele está num sofrimento muito grande, onde quem está fazendo ele sofrer? Na verdade, quem é que está fazendo ele sofrer? Ele próprio. Ele que guardou, né? A gente lembrou o nome do livro. O livro é Conflitos Existenciais da Joana, em que ela fala o quanto essa angústia, esse estado de ansiedade, pode formar um quadro depressivo. Exatamente. E nós, seríssimo, né? Tem um livro da Joana de Ângeles que se chama Psicologia da Gratidão. Esse é um livro que eu estava estudando recentemente. E o que acontece aqui? Ela vai nos incentivando, nos dando um estímulo muito grande para o quê? Para que a gente seja grato. Grato, inclusive, aos nossos desafetos. Porque muitas vezes nós estamos fugindo aqui mesmo. O Adelino está numa fuga muito grande e essa fuga só traz para ele o quê? Sofrimento, dor, lembrança do passado. Então, a Joana de Ângeles, ela vai fazendo toda uma análise da nossa vida, das coisas que aconteceram com a gente, e isso vai nos fortalecendo ao quê? A gratidão. Então se chama Psicologia da Gratidão. Por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente a página 109 e ela diz: pensa-se muito em gratidão como um instrumento de afeição, o que é correto. No entanto, gratidão é muito maior o seu significado, que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. A gratidão deve ser treinada. Porque às vezes, é muito bom isso, Berenice, que a gente às vezes acha assim, tá vendo? Fulano é tão grato, uma pessoa tão assim, quer dizer que Deus fez ele assim, né? E a gente acha que é de graça, a gente não analisa
quanto trabalho custou aquela criatura para adquirir aquela virtude. Porque a virtude, ela é fruto do trabalho, não é? Exatamente. E aqui ela fala, né? Aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família. Essa sociedade em miniatura, onde a afetividade manifesta-se com naturalidade. A família não é apenas o grupamento doméstico, mas é reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual adrede estabelecido. E aí ela vai falando aqui sobre essa questão de agradecermos a família que nós temos. Muitas pessoas podem estar nos escutando e falando assim, Joana de Ângeles está falando isso porque ela não conhece minha família. Tem a minha família, a família dela é outra, né? Exatamente. Mas lembra da vida da Joana de Ângeles, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, quando ela era casada com um tirano, que ela tinha uma vida em Roma, e que ela, naquele momento, ela tentou fugir também da família dela, né? Ela tinha 2 filhos e tinha um marido tirano. E ela descobriu Jesus, ela teve contato com Jesus. E ela tentou fugir também da família e foi procurar Jesus. E Jesus falou para ela, o quê? Joana de Cusa, volta para a tua família. Coloca na tua família tudo o que você está aprendendo. Todo esse sentimento de amor que você quer me devotar, volta e faz essa devoção à sua família. E ali ela entendeu o significado da mensagem e voltou para a sua casa e foi a cristã dentro da sua casa. Então agora, quando a Joana fala sobre família, sobre gratidão, ela sabe do que está falando, porque ela passou por isso. Então a Joana sabe qual é a família que nós temos. E que ela está falando de uma gratidão pela qual ela própria também passou por esse sofrimento. Ela está falando com a experiência dela. E a experiência tanto vivida numa família de tirania, de desajuste, como da experiência dela, da compreensão da mensagem de Jesus, da instrução de Jesus, do perdão. Né? Então, ela está sabendo do que está falando. Esse livro se chama Psicologia da Gratidão. É um livro que nos reforça muito. Ela conversa. É um livro que parece que nós estamos numa terapia com ela, onde ela está nos reforçando isso. Né? A gente precisa cultivar essa virtude, esse sentimento, né? Exatamente. E aí, o esposo, né? Ele chora muito, copiosamente, e aí o Adelino, o mentor fala, não chores, equilibre o coração, Adelino, e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxuga as lágrimas e pede com humildade a Alexandre, auxiliai-me por amor de Deus. Interessante que ele está aí pedindo esse auxílio, como se ele tivesse assim na lama, quando na verdade os mentores já estão na casa dele há muito tempo. Há muito tempo que o Alexandre, os mentores, querem acessá-lo e ele não permite. Ele está pedindo um auxílio, tipo assim, olha, pelo amor de Deus, me auxilie. E o auxílio está do lado dele e ele não dá brecha. E ele não dá brecha. E será que isso acontece com a gente? Será que os nossos mentores estão na nossa casa para nos ajudar e nós não damos chance? Quando? Como, em que circunstâncias os mentores chegam na nossa casa? Qual foi o momento que os mentores chegaram na casa do Adelino? Foi no momento da prece. Será que nós favorecemos a chegada dos mentores na nossa casa? Será que nós estamos fazendo o evangelho no lar? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos tendo o comportamento da Raquel, que está sempre apaziguando o filho com o marido? Porque foi a partir desse momento que a Raquel tinha nas mãos motivo suficiente para falar mal do marido e colocar o filho contra o marido, que ela não fez. Exatamente. Foi exatamente nesse momento que ela deu uma abertura para os mentores entrarem na casa. O segundo momento foi quando que houve a reunião para a prece.
Ou seja, e nesses momentos o Adelino não consegue perceber a ajuda. Agora, nós que estamos estudando, nós damos condições para que os nossos mentores entrem na nossa casa? Porque se a gente não estiver fazendo o evangelho no lar, se não estiver silenciando a mente, se não estivermos orando e principalmente se não tivermos a atitude no lar de apaziguar, Isso, nós estamos exatamente. fechando a porta. Exatamente. Eu sei que não é fácil quando nós temos razão, né? Porque a Raquel, ela tem razão para pichar o Adelino. Isso. Poxa, o camarada chega em casa, não fala nada, tá sempre de mau humor, sempre reclamando, tá sempre de cara fechada, sabe? Ou seja, ela tinha motivos concretos de chegar pro filho e falar assim, olha, seu pai é muito chato, sabe? Ele passa o dia inteiro trabalhando e lá no trabalho... Ingrato, né? É um ingrato. Exatamente. Como é que pode, né? E no trabalho é beijinho pra torcida, sabe? No trabalho ele é alegre, no trabalho ele é carinhoso, ele é atencioso. E quando chega aqui em casa, é assim, tá vendo, meu filho? Chega aqui é assim, sabe? Fica com cara amarrada. Ou seja, ela tem o concreto na mão para jogar lenha na fogueira. E ela não fez, ela teve uma atitude de apaziguar. E foi nesta atitude que os mentores chegaram à sua casa. Esse é um exemplo que a gente deve meditar. Eu tenho uma atitude de apaziguar, ou seja, porque apaziguar não é encobrir. Não é ser conivente. As pessoas às vezes confundem isso. Mas eu vou estar sendo conivente com o erro? Não. Eu vou compreender o erro e vou abrir a brecha assim para ter uma chance de conversar sobre aquilo. Assim, na vida familiar é muito interessante essa experiência. Na hora em que as coisas estão exaltadas, não adianta falar nada porque cada um de nós só se ouve. Você não ouve, você está querendo falar com o outro e você não ouve o outro. Mas a gente muitas vezes pode trazer aquele mesmo conteúdo num outro momento, sem acusação, não precisa acusar o outro, mas traz uma conversa, traz aquele assunto e aí a coisa é plenamente resolvida. Sem haver briga, sem haver essa malquerência, sem a gente estimular, jogar essa semente da mágoa no coração do outro, que é uma semente complicada, né? E muitas vezes com os outros elementos aquilo vai crescendo, daqui a pouco tá uma árvore de ódio que a gente não sabe onde começou, não é? E aí ele vem dizendo... Alexandre, sentindo a sinceridade profunda de Segismundo, ele convida-o a aproximar-se. Ele levantou-se cambaleante, angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário, fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. E essa atitude do Segismundo é uma atitude muito nobre. Ele sabe que errou e aqui ele está pedindo o perdão. E muitas vezes nós erramos e nós camuflamos esse nosso erro. Nós justificamos o nosso erro, como o fato de justificar nos isentasse do erro. É o desculpismo, né? Exatamente. Ah, mas eu fiz isso, é porque você também não sabe, porque já fez aquilo outro. Mas nós temos que entender que quando nós fazemos errado, é ruim pra gente. Entra na nossa contabilidade emocional. E o pior de tudo é que nós vamos sofrer por aquilo. Temos que entender isso, porque nós estamos vendo que o Segismundo, na hora que ele está pedindo esse perdão, essa desculpa, o bem que ele está fazendo é uma coisa assim grandiosa, está se estendendo ao ponto de hoje, depois de tantos anos, estarmos estudando esse momento dele, né? Isso. E aí, ele coloca, né?
O marido de Raquel, então Adelino, olha-o nos olhos como a dissipar as derradeiras, as últimas sombras do desentendimento e respondeu: disponha de mim, serei seu amigo. Nesse momento, então, Sigismundo inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Sigismundo conquista Adelino. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe beijava as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Interessante que um gesto, né? Assim, um gesto dele pedir perdão, o efeito que esse gesto elaborou, né? Porque nós estamos vendo aqui que entrou a questão do organismo perispiritual, foram coisas luminosas, foram irradiações, quer dizer, tantas coisas surgiram a partir desse momento sincero de que ele pede desculpas. E nós estamos vendo aqui esse ato espontâneo de Sigismundo, né, de beijar as mãos do Adelino. Uma vez eu estava na livraria e eu estava folheando um livro do Dalai Lama que se chama O Sentido da Gentileza. A importância desses momentos de gentileza que nós vamos fazer, que muitas vezes é um sentido, é um momento de gentileza, que por trás disso nós não temos ideia da extensão que isso vai acontecendo, né? E aí eu estou lembrando, quando você está falando da gentileza, aquela historinha do Neio Lúcio, que é o poder da gentileza. Havia um professor que estava querendo fazer uma escola para aquelas crianças, aqueles jovens pobres que ele via ali na rua. Mas ele, como professor, não tinha dinheiro. E ele, então, naquele domingo, ele não conseguiu, no sábado ele não dormiu bem, no domingo ele acordou cedinho, foi para o mercado, né? E chegou triste, assim, muito triste, ele pensa assim: o que fazer, senhor? Como é que eu vou conseguir uma escola para os meus pequeninos? E ali ele ficou parado numa pilastra, pensativo e tudo, muito simples. E chega uma madame, e a madame acha que ele é algum desocupado que está por ali. E fala assim: meu velho, venha cá. E ele obedeceu. Carregue, por favor, essas cestas de legume até lá. E ele carrega as cestas de legume, de alimentos até aquele determinado lugar, aquele carro que ela indicou. Aí quando chega na casa dela, ele fala assim: agora você corte essa lenha para colocar no forno. Ele corta. Vai buscar o assado na padaria. Ele vai buscar o assado. Agora limpa essa área. E assim ele é submetido a uma série de trabalhos domésticos mais rudes, né? E ele faz aquilo tudinho. E é interessante que ele já havia pedido ao prefeito a concessão de um espaço. Quando o prefeito fala assim: olha, você arruma o espaço que eu dou o alvará. E ele não tinha como conseguir aquele espaço. E ele está aprontando aquilo, e daqui a pouco vem, quando ele arruma tudo, chega a senhora e fala assim: quanto é o seu dia de serviço? Ele fala assim: nada. Eu tive um imenso prazer de ser útil. E ela então fica assim parada e tudo, e nesse momento entra o irmão dela. É um dos primeiros a chegar para a festa. Só que o irmão dela era o prefeito. E ele olha e fala assim: ué, quem é aquele? Aquele é um homem que estava lá e veio me ajudar, e eu quis pagar e não pagou. E naquele momento, então, ele é irmão daquela senhora e oferece uma imensa área que ela só usava para festas de vez em quando, era um terreno muito grande, e oferece ali e fala assim: esse galpão serve para a construção da escola? E ele assim, ele recebe o recurso à escola e consegue. É o poder da gentileza de Neio Lúcio. Está no livro Ideias e Ilustrações. É uma história muito interessante para mostrar os caminhos que a gentileza abre na nossa vida.
E aí, hoje no programa, pode ficar para nossa meditação, não é? É isso aí. Eu estou sendo gentil. Vamos fazer uma gentileza para quem está lá em casa. De repente, uma mesa bem posta, um prato que agrade, um retrato, uma notícia, alguma coisa que foi pedido há muito tempo e eu deixei para lá. Podem abrir portas para realizações dos nossos sonhos, dos nossos projetos, não é, Berenice? Exatamente. E essa gentileza, como nós temos o hábito da troca e da cobrança, muitas vezes nós falamos assim, poxa, mas o fulano, eu fiz isso assim para ele e ele nem percebeu. Mas vamos buscar fazer uma gentileza assim, genuína. Uma gentileza de darmos simplesmente isso. Focarmos no que nós estamos dando. Não é uma tarefa muito fácil, porque nós estamos acostumados sempre a dar e receber, a negociar. Nós negociamos tudo. Nós negociamos carinho, negociamos amor, negociamos amizade. O tempo inteiro nós estamos negociando. Mas a proposta é justamente de sairmos dessa negociação para entrarmos apenas no campo da emoção. Já pensou se a Joana de Anjos negociasse com a gente? Olha, eu só vou passar mensagem se acontecer isso ou aquilo. Eles simplesmente se dão. Joana, Emmanuel, esses espíritos estão com a gente, e muitos espíritos encarnados que apenas se doaram. E nós vamos buscar essa doação sem cobrança. Vamos procurar hoje fazer um exercício de gentileza sem cobrança. Muita paz. Muita paz, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.